Ela disse rindo que eu nem sabia do dinheiro da Previdência. Sou Zezé, 72 anos, aposentada aqui na umidade do Recife. Minha filha achou que me passou a perna, mas mal sabe ela o que guardo na gaveta de embuia. O mormaço da tarde recifense tem o costume de pesar nos ombros da gente. É um calor úmido, que gruda na pele e faz a respiração ficar curta. Mas naquele dia, não foi o clima do bairro da Encruzilhada que me tirou o ar. Foi o sorriso de canto de boca da minha própria filha, a Patrícia. A menina que eu carreguei no ventre, que eu amamentei, que eu criei com o suor de 40 anos trabalhando como telefonista. Eu estava sentada na minha cadeira de balanço de palhinha, aquela que range com o tempo, do mesmo jeito que as minhas juntas rangem quando o tempo vira para a chuva. Tinha acabado de passar um café. O cheiro forte tomava conta da cozinha de azulejos antigos. Eu calçava meu chinelo de dedo gasto, o mesmo que uso há uns 3 anos, porque sempre fui de economizar o pouco que tenho para não dar trabalho a ninguém no fim da vida. Patrícia entrou em casa como um furacão, como ela sempre faz. Não bateu na porta, não pediu licença. Entrou balançando umas sacolas de loja de grife, cheirando a um perfume importado doce demais, que chegou a me dar uma cica no estômago. Jogou a chave do carro zero que ela tinha acabado de tirar da concessionária em cima da minha mesa de copa, bem em cima da toalha de crochê que eu mesma fiz. Mãe, a senhora não sabe a maravilha que eu consegui hoje. Ela disse, sem nem olhar nos meus olhos, já abrindo a geladeira para procurar água gelada. Eu, com a paciência que a idade nos obriga a ter, perguntei o que era. Achei que ela ia falar de uma promoção no trabalho, de um negócio novo daquela loja de roupas de madame que ela montou em Boa Viagem. Mas o que saiu da boca dela foi um veneno vestido de naturalidade. Lembra que a senhora me deu a senha do aplicativo do banco para eu pagar a conta de luz mês passado? Então, eu vi que tinha um dinheiro lá parado, uma tal de previdência privada. Nossa, mãe, a senhora nem sabia que tinha isso, né? Tava lá esquecido. Como eu precisava dar a entrada no meu carro novo e cobrir uns buracos da loja, eu cancelei e saquei. Foi um alívio. O mundo parou. O barulho dos ônibus passando na rua lá fora sumiu. O rangido da minha cadeira silenciou. Eu pisquei os olhos, sentindo um frio subir pela espinha, congelando o suor do meu pescoço. Você sacou a minha previdência, Patrícia? Minha voz saiu como um fio, um sussurro rasgado. Ela fechou a porta da geladeira com força e me olhou com aquela expressão de quem está falando com uma criança birrenta. Ai, mãe, não faz drama. Eram só uns trocados que a senhora botava lá há um tempão. A senhora tá velha, fica esquecendo das coisas. Nem sabia que esse dinheiro existia. Eu precisava, ué. Depois, eu vou te dando um dinheirinho por mês para compensar. A senhora não sai de casa pra nada mesmo, não gasta com nada. Pra que ia querer aquele dinheiro guardado perdendo pra inflação? Eu fiz um favor, isso sim. Girei o capital. Ela falou a palavra capital, como se fosse uma executiva, mas o que ela tinha acabado de fazer era roubar o sangue das minhas veias. 15 anos. Foram 15 anos sagrados. Todo mês, sem falhar um único mês, eu tirava R$ 200 da minha aposentadoria suada e colocava naquela conta. Eu deixei de comprar óculos novos e passei a ler com as lentes riscadas. Eu deixei de consertar o telhado do terraço, que pinga toda vez que chove forte. Eu deixei de ir no supermercado grande e passei a comprar as sobras da feira na bacia. Tudo para não mexer naquele dinheiro. Aquele dinheiro não era capital. Aquele dinheiro era a minha dignidade. Era a minha garantia de que, no dia que eu caísse de cama, no dia que eu não conseguisse mais tomar banho sozinha ou precisasse de uma cuidadora, eu não ia ser um peso para ela. Eu juntei centavo por centavo para não depender da boa vontade de quem nunca teve paciência comigo. E ela levou tudo. 15 anos de sacrifício silencioso, dissolvidos em um clique no celular, para pagar a entrada de um carro luxuoso e tapar os buracos da incompetência dela nos negócios. Eu olhei para a minha filha. O rosto liso de botox, as unhas de gel perfeitamente pintadas, as joias balançando nos pulsos. Eu criei uma parasita. A constatação bateu no meu peito com a força de um soco. Dizem que quem avisa amigo é.
E minhas vizinhas antigas sempre me disseram que eu mimava demais a Patrícia depois que o pai dela morreu. Eu sempre achei que era amor de mãe, que cobrir a falta de um pai com presentes e facilidades ia fazer dela uma mulher grata. Mas a gratidão não nasce em terra que a gente aduba com facilidade. Nasce o egoísmo. Você não tinha o direito, eu disse, sentindo a garganta apertar. O choro queria vir, mas eu engolia seco. Eu não ia dar a ela o gosto de me ver desmoronar. Patrícia bufou, revirou os olhos e pegou as sacolas. Ai, mãe, pelo amor de Deus, a senhora tá muito dramática hoje. A velhice tá te deixando amarga. Eu já disse que depois te pago. Eu tenho que ir. Tenho um jantar com as meninas da loja. Toma seu remedinho de pressão e vai deitar, tá? Amanhã eu te ligo. Ela veio na minha direção, me deu um beijo rápido no alto da cabeça, um beijo frio, sem alma, e saiu balançando os quadris. A porta da sala bateu, e logo depois eu ouvi o motor potente do carro novo roncando na rua, levando embora a minha paz, a minha segurança e o resto da ilusão que eu tinha sobre a minha própria filha. Fiquei sozinha na cozinha. O silêncio da casa parecia me engolir. Eu levantei com dificuldade, sentindo o peso de cada um dos meus 72 anos. Andei até a sala, peguei meu celular antigo, com a tela trincada no canto, e abri o aplicativo do banco com o dedo trêmulo. A tela demorou a carregar. A internet aqui de casa é daquelas mais baratas, que falha quando chove. Quando os números finalmente apareceram, meus olhos embaçaram. Saldo da Previdência, R$0,00. Extrato, resgate total antecipado. Transferência via Pix para a conta da loja dela. Tudo ali, documentado na luz fria da tela do celular. Minha vida inteira de reservas sugada em questão de minutos. O pior não era o dinheiro. O pior era a frase dela ecoando na minha cabeça. A senhora tá velha, fica esquecendo das coisas. Ela me via como um móvel velho no canto da sala. Uma velha gagá, inofensiva, cega e surda para o mundo, que serve apenas como uma carteira esquecida na gaveta, pronta para ser esvaziada. Ela achou que eu ia chorar sozinha, rezar um terço, pedir a Deus para perdoar os pecados dela e aceitar a minha miséria. Achou que eu ia engolir o seco e continuar agradecendo pelas migalhas de atenção que ela me dava aos domingos. Fui até a pia da cozinha e joguei uma água no rosto. A água fria da torneira me fez despertar. Olhei para o meu reflexo no vidro escuro da janela. As rugas profundas ao redor da boca, os cabelos brancos ralos, os olhos castanhos que já viram tanta coisa nessa vida. Fui telefonista da Telp por 4 décadas. Passei a vida inteira conectando fios num painel gigante, ouvindo pedaços de conversas, entendendo como o mundo funcionava através das vozes dos outros. Eu aprendi a ler a alma das pessoas pela respiração na linha. Eu sabia quando um marido estava mentindo para a esposa, quando um político estava armando um golpe, quando um filho estava enganando a mãe. Eu passei a vida conectando os pontos. E agora, a minha própria filha achava que os meus fios tinham entrado em curto-circuito. A dor da traição é uma coisa curiosa. No primeiro momento, ela te paralisa. Ela tira o chão, esvazia os pulmões e faz você querer sumir. É uma humilhação profunda saber que o ladrão não pulou o muro à noite, mas entrou pela porta da frente com a chave que você mesma deu, chamando você de mãe. Senti vergonha. Vergonha por ter sido ingênua. Vergonha por ter criado uma mulher sem caráter. Vergonha por estar ali, velha e roubada sob o meu próprio teto. Mas depois que a vergonha passa, se você for feita de material resistente, outra coisa toma o lugar. Uma brasa quente, pequena, que vai acendendo no fundo do estômago. Ela achou que eu não sabia das coisas. Achou que a minha memória tinha ido embora junto com a minha juventude. Ela se esqueceu de quem eu sou. Esqueceu que antes de ser a velha de chinelo de dedo que passa café no coador de pano, eu fui Maria José, a mulher que enterrou um marido afogado em dívidas, que limpou o nome da família, que criou ela sozinha, que brigou com o banco, com a agiota e com a vida para não deixar faltar um prato de comida na mesa. Eu sequei o rosto num pano de prato. A tristeza foi escorrendo pelo ralo da pia, e no lugar dela foi nascendo uma clareza fria e cortante. O que é do homem, o bicho não come. E o que é de uma mãe, filho ingrato nenhum leva sem pagar o preço.
Caminhei devagar pelo corredor escuro da minha casa, ouvindo o tic-tac do relógio de parede. Fui até o meu quarto. O quarto cheira a alfazema e a tempo guardado. Fui direto para o meu guarda-roupa de madeira maciça, um móvel pesado que comprei nos anos 80. Lá embaixo, na última parte, tem uma gaveta que emperra. A Patrícia nunca teve paciência para abrir essa gaveta. Ela sempre reclamava que cheirava a mofo, que só tinha tranqueira de velho. Eu me ajoelhei no chão de taco de madeira. Meus joelhos estalaram, protestando contra o movimento. Segurei os 2 puxadores de metal dourado e puxei com força. A gaveta cedeu com um gemido seco da madeira. Lá dentro não tinha cheiro de mofo, tinha cheiro de segredo. Minhas mãos correram pelas pastas de elástico amareladas pelo tempo. Debaixo de álbuns de fotos antigas e de contas de luz pagas de 1990, meus dedos encontraram o que eu procurava. Uma caderneta de capa dura, preta, gasta nas pontas, e um envelope pardo, grosso, selado com fita adesiva que já estava ressecada. A menina achou que eu estava velha demais para saber o que acontecia ao meu redor. Achou que roubar os meus 15 anos de economia seria o crime perfeito, porque a vítima era apenas uma mãe burra e cansada. Ela não fazia a menor ideia de que a velha Gagá conhecia todos os esqueletos que ela escondia no armário e guardava as chaves de cada um deles bem ali, no fundo escuro daquela gaveta emperrada. Sentei no chão de taco de madeira do meu quarto, com a respiração mais calma, pesando a caderneta preta e o envelope pardo nas mãos. O piso frio aliviou um pouco o calor que subia pelas minhas pernas, mas o fogo de verdade estava aceso, era no meu peito. A poeira fina que dançava no feixe de luz da janela parecia o tempo que a minha filha achou que eu tinha deixado escorrer pelos dedos. Ela se enganou feio. O tempo não me deixou caduca. O tempo me deixou paciente. Passei a mão pela capa dura da caderneta. As bordas estavam esgarçadas, mostrando o papelão cinza por baixo do plástico preto. Essa caderneta foi a minha companheira por mais de 20 anos. Antes de existir essa modernidade de telefone que faz tudo, as coisas importantes a gente anotava à tinta. E eu, como uma boa funcionária da antiga Telp, a Companhia Telefônica de Pernambuco, sempre soube o valor de uma informação bem guardada. Trabalhei 40 anos conectando pessoas. Eu sentava naquelas cadeiras giratórias pesadas, com um fone de ouvido de arco de ferro apertando meus cabelos, de frente para um painel cheio de luzinhas que piscavam sem parar. Boa tarde, número por favor. Era o que eu mais dizia. Eu pegava um pino de metal grosso, o tal do plug, e enfiava no buraco certo do painel para fazer a ligação acontecer. Eu conectava o Recife inteiro. Nessa vida de telefonista, a gente aprende uma coisa muito valiosa. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Eu passava horas ouvindo os ruídos, os suspiros, as brigas abafadas, as negociações de homens engravatados, as fofocas das madames. Eu aprendi a mapear a vida dos outros. Aprendi que todo mundo tem um ponto fraco. Todo mundo deixa um rastro. E eu trouxe essa mania de documentar tudo para dentro da minha própria casa. Abri a caderneta. As páginas estavam amareladas, cheirando a guardado e a naftalina. Ali, na minha caligrafia miúda e caprichada, estava o mapa da mina. Ou melhor, o mapa da ruína da Patrícia. Minha filha sempre foi uma mulher de aparências. Ela gosta do que brilha, do que faz barulho, do que os outros podem ver e invejar. Quando o pai dela, o meu finado Tonho, morreu do coração num domingo de carnaval, ele deixou para nós uma casa financiada e uma pilha de notas promissórias na mão de agiota, lá no mercado de São José. Eu não tinha 35 anos na época. A Patrícia era uma menina de colo. Eu não chorei na frente de ninguém. Eu vesti minha melhor saia, peguei a bolsa de couro sintético, peguei o ônibus na Avenida Norte e fui até o centro da cidade encarar os cobradores do meu marido. Negociei centavo por centavo, paguei cada dívida com o suor dos meus plantões de madrugada. Eu limpei o nome da nossa família com calo nas mãos. A Patrícia cresceu vendo a mãe resolver tudo. Ela se acostumou com a facilidade. Quando ela inventou de abrir aquela loja de roupas de grife em Boa Viagem, há uns 10 anos, ela não tinha um tostão furado no bolso, e o nome dela estava mais sujo que pau de galinheiro, no serviço de proteção ao crédito, por causa de uns cartões que ela estourou em viagem de luxo. Ela veio chorando, sentou no sofá da minha sala, comeu do meu bolo de rolo e pediu pelo amor de Deus para eu ajudar. E eu,
Com aquela cegueira mansa que só as mães têm, ajudei. Desfiz o nó da fita adesiva ressecada do envelope pardo. O som do plástico rasgando foi música para os meus ouvidos. Puxei os papéis lá de dentro. Eram documentos pesados, com carimbos de cartório de notas, assinaturas reconhecidas por autenticidade e timbres do governo. O primeiro papel era o contrato de locação do ponto comercial da loja dela. A tal da Boutique Ponto Chic, que ela enche a boca para dizer que construiu do zero. O contrato não estava no nome dela, estava no meu. A fiadora também era eu, usando a escritura desta casa onde eu moro como garantia. O segundo maço de papéis era ainda mais bonito. Era o contrato social da empresa. A Patrícia, na época, não podia ter empresa no nome dela por causa das dívidas. Então, a senhora Maria José, a velha gagá que passa café no coador de pano, foi quem assinou a abertura da firma. Eu sou a dona de 99% das cotas daquela loja de bacana. A Patrícia é só a administradora, com 1% colocada lá de fachada para tocar o negócio. Ao longo dos anos, a loja deu muito dinheiro. Ela pagou as dívidas velhas, começou a lucrar, comprou apartamento, começou a trocar de carro como quem troca de roupa. Mas ela nunca se deu ao trabalho de mudar a papelada. Primeiro por preguiça, depois por pura ganância. Ela descobriu que, deixando a empresa no meu nome, como uma pequena empresa de uma idosa aposentada, ela pagava muito menos imposto do que se passasse para o nome dela e declarasse o padrão de vida que levava. Ela usou meu cadastro de pessoa física como um escudo para a Receita Federal não pegar as maracutaias dela. Ela achou que eu tinha esquecido. Achou que a velha aqui só servia para assinar onde ela mandava, sem ler. Mas eu li. Eu guardei cada via original. Eu arquivei cada aditivo de contrato. Ela levou os meus 15 anos de previdência privada. Mas ela esqueceu que o chão onde ela pisa, as paredes de vidro da loja dela, as araras cheias de roupas de seda e até a conta jurídica por onde o dinheiro circula, tudo isso é meu. Legalmente, no papel, com firma reconhecida. Ela não roubou a mãe, ela roubou a sócia majoritária. Senti um sorriso amargo repuxar o canto da minha boca. Abracei os papéis contra o peito e me levantei devagar, apoiando a mão na beirada da cama de casal. Meus ossos estalaram de novo. A carcaça pode estar velha, os cabelos podem estar brancos e ralos, mas a engrenagem aqui dentro da cabeça roda lisa, feito máquina de costura Singer recém-lubrificada. Fui caminhando até a cozinha. O céu lá fora começou a escurecer. O tempo em Recife vira numa piscada. As nuvens carregadas vieram do lado do mar, cobrindo o sol, e os primeiros pingos grossos de chuva começaram a bater no telhado de brasilite do meu terraço. O cheiro de terra molhada subiu pelo quintal e invadiu a casa. Fui até o filtro de barro que fica no canto da pia. Tirei a tampa pesada de alumínio, peguei minha caneca de ágata e enchi com aquela água fresca, que tem um gosto doce de barro limpo. Bebi devagar. A água desceu esfriando a garganta e apagando qualquer resto de pena que eu ainda pudesse ter da minha filha. Quem planta vento colhe tempestade, dizia a minha avó lá no interior de Caruaru. A Patrícia plantou um furacão na minha sala. Agora ela ia ter que aguentar a ventania. Coloquei os documentos em cima da mesa, bem no centro da toalha de crochê. Liguei a luz amarela da copa. Peguei meus óculos de leitura, aqueles com a armação remendada com um pedacinho de fita isolante na haste esquerda, e comecei a conferir as datas. Estava tudo válido, tudo em dia. O contrato de aluguel havia sido renovado automaticamente há 3 meses, com a minha assinatura digital que ela mesma me ensinou a usar pelo celular, achando que estava me fazendo de boba. Eu precisava de ajuda para montar o cerco. Não dou ponto sem nó. E para derrubar o império de areia da minha filha, eu ia precisar de gente que conhecesse as leis melhor do que eu. Puxei a cadeira e sentei. Peguei meu celular com a tela trincada. Fui na agenda de contatos e rolei a lista até a letra I. Inácio. Doutor Inácio Albuquerque. O Inácio foi advogado do Sindicato dos Telefônicos lá nos anos 80. Um homem íntegro, daquele tipo que usa terno de linho amassado no calor de 30 graus, que fala manso, mas tem uma mente afiada como navalha. Quando o sindicato entrou em greve e a polícia quis bater nos trabalhadores, foi o Inácio quem se colocou na frente da porta com a Constituição na mão.
Nós ficamos amigos. Há uns 4 anos, a esposa dele ficou muito doente. Precisou de doação de sangue e de uma rede de apoio. Eu liguei para metade da lista telefônica antiga e lotei o hemocentro do Hospital da Restauração. O Inácio apertou minha mão no corredor do hospital, chorando, e disse que eu tinha uma dívida de vida com ele. Chegou a hora de cobrar. Apertei no botão verde da tela e coloquei o aparelho no ouvido. Chamou 3 vezes. A chuva lá fora engrossou, batendo forte na janela de vidro canelado da cozinha. Alô? A voz grave e arrastada do Inácio atendeu do outro lado. Inácio, meu velho amigo, aqui é a Maria José, a Zezé da Telp. Ouvi uma risada gostosa do outro lado da linha. Zezé, minha Nossa Senhora, que alegria ouvir sua voz, mulher. Como é que você está? Como vão as coisas pelos lados da encruzilhada? O tempo não deve estar perdoando essas juntas, não é? As juntas reclamam. Inácio, mas a cabeça ainda funciona. E é por causa dela que eu estou te ligando. O tom da minha voz deve ter mudado, porque o silêncio que se fez do outro lado foi imediato. O Inácio conhecia bem aquele meu tom. Era o mesmo tom de voz que eu usava quando o painel telefônico dava pane geral e eu precisava coordenar os reparos. O que aconteceu, Zezé? Ele perguntou, já com a voz profissional, de quem está pronto para puxar uma cadeira e anotar os detalhes. Preciso de um favor daqueles que a gente não anota em livro de registro, Inácio. Fui roubada. E o pior de tudo é que o ladrão tem a chave da minha casa e chama a mim de mãe. Eu contei tudo. Falei do calor da tarde, das sacolas de grife, do carro novo, da previdência privada sacada sem a minha permissão. Falei dos 15 anos de economia suada que viraram pó. Não escondi nada. Não deixei o orgulho mascarar a vergonha de ter criado uma filha capaz daquela baixeza. O Inácio ouviu tudo em silêncio. Apenas a respiração pesada dele na linha mostrava que ele estava prestando atenção. Quando eu terminei a parte do dinheiro, ele soltou um suspiro cansado. Zezé, isso é apropriação indébita. Abuso contra idoso. Estatuto do idoso em cima dela. A gente pode colocar essa menina na cadeia se você quiser, mas é sua filha. Você tem estômago para levar isso para a delegacia? É um processo duro. Eu olhei para o envelope pardo na minha frente. Passei o dedo enrugado sobre o brasão da República, impresso no papel do contrato social. Inácio, eu não quero mandar a minha filha para a cadeia. A cadeia é um lugar muito simples para ela. Lá ela ia virar vítima. Ia dizer que a mãe louca mandou prender ela. Eu não quero vingança de polícia. Eu quero tomar de volta o que é meu. E eu quero dar uma lição que ela não vai esquecer nem se viver 100 anos. O que você tem em mente, Zezé? Eu tenho os papéis da loja dela. Tudo. O cadastro nacional da pessoa jurídica, o contrato de locação do ponto lá em Boa Viagem, as procurações. Tá tudo no meu nome, Inácio. Eu sou a dona daquela empresa. Ela é só a minha administradora. Ela sacou a minha previdência para cobrir os buracos da loja e dar entrada num carro. O carro, por sinal, deve estar no nome da empresa também, para abater imposto, que eu conheço as manhas daquela raposa. O Inácio deu um assobio baixo do outro lado da linha. Você guardou os originais esse tempo todo? Eu fui telefonista, Inácio. Eu nunca desligo a linha antes da conversa acabar. Zezé, se o que você está me dizendo é verdade, nós não precisamos de polícia. Nós precisamos de um contador bom e de um cartório. Nós podemos destituir a administração dela, bloquear as contas jurídicas e pedir reintegração de posse do imóvel comercial. Nós podemos asfixiar a empresa dela da noite para o dia, de forma 100% legal. O meu coração deu um pulo no peito, mas eu mantive a voz mansa. Eu conheço a melhor contadora desse bairro, a Lourdes. Trabalhou na Receita Federal 30 anos e hoje faz as declarações de todo mundo por aqui. Ela odeia gente que burla imposto. Perfeito. Zezé, escute bem. Não fale nada com a sua filha. Não cobre o dinheiro. Não brigue. Deixe ela achar que você aceitou a situação, que você é a velhinha conformada. Amanhã cedo, eu passo aí na sua casa com o meu carro. Nós vamos pegar a Lourdes, vamos sentar e vamos desenhar um plano de ação. Nós vamos auditar essa empresa até o último centavo. É exatamente isso que eu quero, Inácio. Eu vou preparar um café coado na hora para nós e comprar um bolo de macaxeira. Combinado, minha amiga. Fique firme. Essa menina mexeu com o enxame errado. Desliguei o telefone.
O som da chuva lá fora parecia um aplauso abafado. Eu não sentia mais vontade de chorar. A tristeza foi substituída por uma energia que eu não sentia há muito tempo. A energia de quem tem um propósito. A Patrícia achou que tinha me tirado o futuro quando esvaziou minha conta no banco. Ela não percebeu que, ao fazer isso, ela me devolveu ao passado. Ela acordou a mulher que não tinha medo de credor, que não baixava a cabeça para homem de terno, que sustentava uma casa sozinha. Peguei a caderneta preta e comecei a cruzar os dados. Anotei os números das contas bancárias que eu lembrava. Anotei o endereço do ponto comercial. Fiz uma lista mental de todas as vezes que ela me pediu para assinar papéis de renovação de estoque, de empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento, de folhas de pagamento de funcionário. Eu era a responsável legal por cada vendedora daquela loja. Eu era a dona do cofre que ela usava para bancar a vida de Dondoca. Ela zombou do meu chinelo de dedo gasto. Zombou da minha toalha de crochê. Mas aquela loja inteira, com os lustres de cristal e o champanhe que ela serve para as clientes ricas, estava construída em cima do meu nome. E eu estava prestes a puxar o tapete. Dobrei os documentos com cuidado e coloquei de volta no envelope. Coloquei o envelope debaixo do meu travesseiro. A noite ia ser longa, mas eu sabia que ia dormir o sono dos justos. A tempestade estava apenas começando a se formar no céu de Pernambuco, mas o verdadeiro trovão ainda ia cair no colo da minha filha. O galo do vizinho nem tinha cantado direito no quintal dos fundos e eu já estava de pé. A chuva da madrugada tinha lavado as telhas de brasilite e deixado aquele cheiro de terra molhada que sobe pelo ralo do terraço. A umidade do Recife entrava pelos vãos da janela de madeira, mas, pela primeira vez em muito tempo, o frio nas minhas juntas não me incomodou. Eu tinha trabalho a fazer. Fui para a cozinha e acendi o fogo. Coloquei a água para ferver, arrumei o coador de pano no bule de alumínio amassado e comecei a preparar a massa de um bolo de macaxeira. Ralei a raiz grossa com força no ralador de ferro, sentindo o músculo do braço queimar. Cada movimento era um pensamento afiado. Eu estava com 72 anos, mas a força que me movia naquela manhã era a mesma da mulher de 30 e poucos que enfrentou o cobrador na porta de casa. O rádio de pilha em cima da geladeira tocava baixinho um frevo canção antigo anunciando as notícias da manhã, quando o meu celular de tela trincada vibrou em cima da mesa. O nome Patrícia piscou no visor. Respirei fundo. A primeira regra de quem vai armar uma arapuca é não espantar a caça. Passei a mão no avental, limpei a garganta para deixar a voz mais mansa e atendi. Bom dia, mãezinha! Dormiu bem? A voz dela soava estridente, carregada daquela alegria falsa de quem acha que se safou de um crime perfeito. Bom dia, minha filha. Dormi sim, graças a Deus. Só com um pouco de dor nas costas por causa da chuva. Eu respondi, caprichando no tom arrastado, fazendo o papel da velha frágil que ela adorava escutar. Ah, mãe, é a idade, né? Não esquece de tomar o remédio da pressão. Olha, eu tô indo para o salão fazer o cabelo e depois vou direto para a loja. O movimento de sábado lá em Boa Viagem promete. E aquele dinheiro, mãe? A senhora já se acalmou, né? Bobagem ficar chateada. Eu te dou uns R$ 100 no fim de semana para a senhora ir na feira, tá bom? O meu estômago embrulhou. R$ 100 pela minha dignidade. R$ 100 pelo meu suor de 15 anos. Eu engoli o veneno a seco, abri um sorriso que ela não podia ver e respondi com a voz mais doce que consegui encontrar. Tá certo, Patrícia. A mãe entende. Você sabe o que faz com os negócios. Vá com Deus e cuidado no trânsito com esse carro novo. Beijo, mãe. Sabia que a senhora ia entender. Fui. Ela desligou. Eu encarei o celular por uns segundos e joguei o aparelho em cima da toalha de crochê. O lobo perde o pelo, mas não perde o vício, e a minha filha tinha se viciado em me subestimar. Exatamente às 8 da manhã, ouvi o barulho do motor cansado de um carro parando na frente do meu portão. Espiei pela fresta da cortina da sala. Era o Santana velho do Inácio. Ele desceu do carro ajeitando o terno de linho claro e logo depois abriu a porta do passageiro para uma mulher de cabelos curtos, brancos como algodão, usando óculos de aros grossos. Era a Lourdes. Fui até o portão e abri o cadeado. Lourdes me deu um abraço apertado, daqueles que cheiram a alfazema e a respeito antigo.
Ela trabalhou 30 anos na Receita Federal. Era o tipo de mulher que encontrava agulha em palheiro cego e não tinha paciência para quem gostava de dar o golpe nos outros. Entramos e eu servi o café fresco e o bolo de macaxeira ainda fumegando. Nós três sentamos ao redor da mesa da copa. Não perdemos tempo com amenidades. Fui direto ao quarto, peguei o envelope pardo debaixo do travesseiro e coloquei no centro da mesa. Lourdes ajeitou os óculos no rosto, limpou as mãos num guardanapo de pano e puxou os papéis. O silêncio na cozinha só era quebrado pelo barulho das folhas virando e pelo tic-tac do relógio de parede. Inácio tomava seu café devagar, me observando por cima da xícara com um olhar de pura solidariedade. 10 minutos depois, Lourdes soltou um suspiro pesado e bateu com a ponta do dedo indicador no contrato social da empresa. Zezé, a sua filha não é apenas gananciosa, ela é burra, Lourdes disse com a voz firme. Ela montou um império de areia em cima da sua fundação. O cadastro nacional da pessoa jurídica está 99% no seu nome. Ela se colocou como administradora com apenas 1% das cotas, usando uma procuração de plenos poderes que você assinou há 10 anos. E o que isso significa na prática, Lourdes? Perguntei, cruzando as mãos sobre a mesa. Significa que ela usa a empresa, que é legalmente sua, como o cofre pessoal dela. Eu puxei a capivara da boutique Ponto Chique no sistema hoje de madrugada, antes de vir para cá. Sabe o carro luxuoso que ela comprou ontem? Não está no nome dela. Está no nome da empresa. Ela fez um contrato de frota para abater imposto. Sabe o aluguel do apartamento onde ela mora em Boa Viagem? É pago pela conta jurídica da loja, mascarado como despesa de representação. Inácio deu uma risada seca e balançou a cabeça. Ela amarrou a própria forca, Zezé. Acreditou tanto que você nunca ia questionar nada, que deixou o controle total do patrimônio nas suas mãos, apenas para fugir dos impostos na pessoa física. O que nós precisamos fazer? Minha voz saiu fria, sem um pingo de hesitação. Inácio abriu sua pasta de couro desgastada e tirou um bloco de notas. Primeiro passo: cortar a cabeça da cobra de forma silenciosa. Nós vamos agora mesmo no cartório de notas aqui da Avenida Norte. Você vai revogar a procuração pública que dá a ela o poder de assinar pela empresa. A partir do momento que o tabelião carimbar aquele papel, ela não apita mais nada. Segundo passo, Lourdes emendou, apontando a caneta para mim. Nós vamos na agência bancária, onde a loja tem conta. Com a procuração revogada e o contrato social na mão, você vai se apresentar como a sócia majoritária. Nós vamos bloquear todas as senhas dela, cancelar os cartões corporativos e assumir o controle do dinheiro. E ela não vai ser avisada pelo banco? Perguntei, sentindo um frio na barriga. O gerente pode tentar ligar para ela, mas como hoje é sábado, o banco está fechado para o público. Nós vamos acionar o gerente de contas especiais do Inácio, que atende emergências corporativas. O bloqueio entra no sistema hoje, mas a sua filha só vai descobrir na segunda-feira de manhã, quando tentar passar o cartão para comprar um cafezinho. Eu olhei para os dois. Ali estavam os meus verdadeiros aliados. Pessoas da minha geração que sabiam que o respeito não se compra em loja de grife, se conquista com uma vida inteira de trabalho honesto. Troquei o avental por um vestido de botão modesto, calcei meus sapatos fechados de ir à missa e peguei minha bolsa preta. A velha Gagá ia dar um passeio. O trajeto até o cartório foi rápido. O tabelião, um senhor calvo que conhecia o Inácio de outros carnavais, leu o pedido de revogação de mandato. Ele me olhou por cima dos óculos de leitura. Dona Zezé, a senhora tem certeza de que deseja revogar os poderes da Dona Patrícia? Isso paralisa a administração dela imediatamente. Tenho toda a certeza do mundo, meu filho. Onde eu assino? Peguei a caneta e assinei meu nome com a letra mais firme que consegui. Maria José da Silva. O carimbo bateu no papel com um baque surdo. A primeira corrente havia sido cortada. De lá, Inácio dirigiu até uma agência bancária no centro da cidade, um prédio de vidro espelhado que não combinava com as ruas antigas do Recife. Entramos pela porta lateral, onde apenas clientes grandes eram atendidos. O gerente comercial, um rapaz jovem de terno muito justo e cabelo cheio de gel, nos recebeu numa sala com ar-condicionado gelado. Ele olhou para mim, olhou para o meu vestido simples, para as minhas mãos calejadas,
e abriu aquele sorriso de condescendência que eu passei a vida inteira engolindo. Pois não, doutor Inácio. O que o traz aqui num sábado de manhã com a dona... Ele espiou o papel na mesa. Dona Maria José? A dona Maria José é a sócia majoritária da Boutique Ponto Chique, Inácio disse, colocando a pasta pesada de documentos em cima da mesa de vidro do gerente. E ela veio assumir o controle das contas da empresa. O sorriso do gerente vacilou. Ele digitou freneticamente no computador, olhando para a tela e depois para mim, como se a matemática não estivesse batendo. Mas... a conta sempre foi movimentada pela senhora Patrícia. Ela é a nossa cliente de relacionamento. Ela esteve aqui ontem mesmo, aprovando o financiamento de um veículo. Eu me inclinei para a frente. Apoiei as mãos na beirada da mesa de vidro e encarei o rapaz bem no fundo dos olhos. A Patrícia é minha funcionária, meu jovem, e ela acaba de ser destituída das funções. Aqui está a revogação da procuração e o contrato social atualizado. Eu quero o bloqueio imediato de todas as senhas de internet, o cancelamento de todos os cartões de crédito vinculados a este Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e a troca da assinatura principal. A partir deste segundo, nem um centavo sai daquela conta sem a minha autorização. O rapaz engoliu em seco. A arrogância dele derreteu feito picolé no asfalto do meio-dia. Ele pegou os papéis com as mãos trêmulas, conferiu as assinaturas e assentiu devagar. Sim, senhora, vou iniciar os protocolos de segurança agora mesmo. Foram precisos 40 minutos de digitação, assinaturas eletrônicas e cadastros de biometria. Quando eu coloquei o meu polegar no leitor de luz vermelha do banco, eu senti que estava colocando o dedo na jugular da arrogância da minha filha. Saímos do banco quando o sol já estava alto, castigando o asfalto. Inácio me deixou na porta de casa. Lourdes apertou minha mão pelo vidro do carro. O trabalho pesado está feito, Zezé. Agora é manter a frieza. Deixe ela tropeçar na própria pressa. Segunda-feira, o advogado do sindicato vai despachar a notificação de reintegração de posse do ponto comercial. Você vai tomar a loja de volta pelas vias legais. Obrigada, meus amigos. Eu não sei como pagar vocês. Você já pagou, Zezé, há muitos anos, sendo a mulher decente que sempre foi. Inácio sorriu e arrancou com o Santana pela rua esburacada. O domingo chegou se arrastando. O silêncio do fim de semana sempre foi meu companheiro, mas daquela vez era um silêncio carregado de pólvora. Perto do meio-dia, o portão bateu. Patrícia entrou balançando as chaves. Trazia nas mãos uma embalagem de isopor com um frango assado de padaria, daqueles que já vêm ressecados de tanto girar na máquina. Oi, mãe, trouxe o almoço. A senhora não precisa cozinhar hoje. Fui numa festa ontem com as meninas da loja. Bebi um espumante maravilhoso. Acordei tarde, mas lembrei da senhora. Ela colocou o frango em cima da pia, sem nem se dar ao trabalho de pegar um prato. O cheiro de gordura velha invadiu a cozinha. Eu estava sentada na minha cadeira de balanço de palhinha, tricotando um pedaço de lã que não ia virar nada, apenas para manter as mãos ocupadas. Obrigada, minha filha. Você é sempre tão atenciosa, eu disse, sem levantar os olhos da agulha. Patrícia pegou um copo de água, encostou no balcão e começou a tagarelar. Mãe, a senhora precisa ver como as clientes ficaram babando no meu carro novo. É outra vida, sabe? E eu já estou organizando uma viagem para São Paulo na terça-feira. Vou comprar a coleção de inverno. A loja vai estourar de vender. Aquela previdência da senhora foi a salvação da lavoura. A senhora nem usava aquilo mesmo. Eu parei a agulha de tricô no ar. Olhei para o rosto dela. A pele esticada, a maquiagem impecável, a empáfia de quem acha que o mundo é um tapete vermelho estendido só para ela desfilar. Ela não tinha um pingo de remorso. Ela não via uma mãe na frente dela. Via um degrau que ela pisou para subir. Vai para São Paulo, é? Que maravilha! Deus te acompanhe nas suas compras, Patrícia. Pois é, vou passar o cartão da empresa lá nos fornecedores do Brás. O limite está lá no alto. Eu sou muito boa nisso, mãe. A senhora tem sorte de ter uma filha com visão de negócios, que não ficou estagnada na vida. Eu dei um sorriso manso. O mesmo sorriso que eu dava quando um cliente da companhia telefônica gritava comigo na linha, sem saber que eu tinha o poder de desconectar a ligação dele com um simples puxão de fio. Tenho muita sorte mesmo. Vá com Deus, filha.
Ela deu um beijo estalado no próprio dedo e encostou na minha testa para não estragar o batom. Pegou a bolsa de marca e saiu em disparada, dizendo que tinha um encontro no shopping. Fiquei sozinha novamente. Levantei da cadeira de balanço e fui até a pia. Peguei o frango de padaria ressecado que ela achou que servia como pagamento pelos meus 15 anos de sacrifício e joguei no lixo. Eu tinha bolo de macaxeira e café fresco. Eu não precisava das migalhas dela. Caminhei até a janela e observei o carro luxuoso dela sumir na esquina. Ela ia para São Paulo comprar roupas caras. Ela ia passar o cartão de crédito corporativo. Ela ia tentar abrir a porta da loja de vidro na segunda-feira. Ela ia tentar dar ordens. Ela achou que eu era uma velha inútil que o tempo esqueceu na gaveta. Mas enquanto ela desfilava sua ganância pela cidade, eu costurava o seu fim, ponto por ponto, debaixo do seu próprio teto. A tempestade estava encomendada, e eu, na minha cadeira de balanço, apenas esperava a primeira gota cair. A segunda-feira amanheceu no Recife com aquele sol que não pede licença, rachando o asfalto logo nas primeiras horas do dia. Eu acordei antes das 5. Tomei meu banho frio para espantar qualquer resto de moleza do corpo. Vesti meu melhor vestido de linho azul marinho, aquele que eu guardava no plástico para não pegar cheiro de guardado, e calcei um sapato fechado de salto baixo. Nada de chinelo de dedo gasto hoje. O chinelo ficou no canto da cozinha, descansando. Hoje eu precisava pisar firme. Passei um batom cor-de-boca, ajeitei os cabelos brancos num coque bem preso com grampos e tomei meia xícara de café puro. O estômago estava embrulhado, não de medo, mas daquela ansiedade de quem passou a vida engolindo sapo e finalmente vai cuspir as pedras. Exatamente às 7 horas da manhã, Inácio buzinou o Santana velho na porta de casa. Ele estava acompanhado de um chaveiro, o seu Nonato, um homem miúdo e calado que trazia uma caixa de ferramentas de ferro pesada nas mãos. Entramos no carro e seguimos viagem. O trânsito da Avenida Agamenon Magalhães já estava pesado, um mar de carros buzinando, mas dentro do Santana o silêncio era absoluto. Inácio me olhava pelo retrovisor com um sorriso de canto de boca, sabendo que a velha Zezé da companhia telefônica estava de volta à ativa. Nós cruzamos a cidade até chegar em Boa Viagem, o bairro dos ricos, dos prédios de luxo com varanda de vidro de frente para o mar, onde o vento tem cheiro de maresia e de dinheiro. O Santana estacionou numa rua arborizada, bem em frente a uma loja com uma fachada preta e letreiros dourados. Boutique Ponto Chique. A vitrine era um absurdo de grande, cheia de manequins vestindo roupas de seda que custavam mais do que a minha aposentadoria de um ano inteiro. Descemos do carro. O sol refletia no vidro da loja. Inácio fez um sinal para seu Nonato, que foi direto para a fechadura da porta principal. Pode trocar tudo, Nonato. Miolo da porta da frente, porta dos fundos e a fechadura da sala do escritório. Inácio ordenou, ajeitando o paletó. A furadeira do chaveiro fez um barulho agudo que cortou a manhã. Em menos de 15 minutos, as chaves novas estavam na minha mão. Um molho pesado, frio, brilhante. A chave do meu império de papel que a Patrícia construiu com a minha assinatura. Inácio destrancou a porta e nós entramos. O ar lá dentro cheirava a perfume doce e caro, o mesmo que me dava enjoo quando minha filha ia me visitar. O chão era de porcelanato branco, que brilhava feito espelho. Araras douradas exibiam vestidos de festa, blusas de tecido fino, bolsas de couro legítimo. No fundo da loja havia um balcão de mármore, com uma máquina de café expresso chique e taças de cristal para servir espumante para as dondocas. Tudo aquilo construído para fugir do imposto de renda, usando o meu cadastro nacional da pessoa jurídica como escudo. Fui caminhando devagar pelo meio da loja, sentindo o salto do meu sapato bater no chão. Fui até os fundos, onde ficava o escritório da administração. A sala da Patrícia. Era um luxo só. Uma mesa de vidro grossa, um computador de última geração, quadros abstratos nas paredes e uma cadeira de couro preto, enorme, parecendo um trono. A cadeira da dona. Eu me sentei nela. O couro cedeu sob o meu peso, macio, confortável. Coloquei minha bolsa preta em cima da mesa de vidro, cruzei as mãos no colo e esperei. Inácio sentou numa cadeira menor, do outro lado da mesa,
Abriu a sua pasta desgastada e tirou os papéis do cartório, organizando tudo com a calma de um monge. Eram 8:30 da manhã quando as duas funcionárias da loja chegaram. Uma delas se chamava Ritinha. Quando viram a porta aberta e o chaveiro terminando de mexer nos fundos, tomaram um susto. Entraram com os olhos arregalados, segurando as bolsas contra o peito. "Bom dia, meninas." Eu falei de dentro do escritório, com a voz alta e clara. Elas vieram até a porta da sala, tremendo. "Dona Zezé? A senhora por aqui? Aconteceu alguma coisa com a Patrícia?" Ritinha perguntou confusa, olhando para Inácio. "A Patrícia está ótima, minha filha. Mas a partir de hoje, a administração da loja mudou. Eu sou a dona legal dessa empresa. A Patrícia não responde mais por nada aqui dentro. Vocês podem ligar as luzes, ligar o ar-condicionado e ir arrumando as araras. O trabalho de vocês está garantido, ninguém vai perder o emprego. Mas a chefe agora sou eu." As meninas se entreolharam, engoliram em seco e, sem fazer perguntas, correram para a frente da loja para fazer o que eu mandei. Pobre reconhece a autoridade quando escuta. E elas sabiam que o tom da minha voz não deixava espaço para dúvida. O relógio marcou 9:15. Foi quando o teatro começou. Ouvimos o barulho de pneus freando forte na rua. Logo em seguida, a porta de vidro da frente da loja foi empurrada com tanta brutalidade que quase saiu dos trilhos. Os passos da Patrícia ecoaram no porcelanato, rápidos, furiosos. Ela vinha cuspindo marimbondos com o celular grudado na orelha. "Eu já disse que não tem cabimento!" Ela gritava no telefone, a voz estridente cortando o ambiente chique. "Como assim o cartão corporativo está bloqueado por suspeita de fraude? Eu sou a dona da conta. Eu tentei pagar um café da manhã na padaria e passei a maior vergonha da minha vida com a máquina recusando a compra. Eu exijo falar com o gerente geral agora." Ela entrou no corredor do escritório como um furacão, sem nem olhar para os lados. Quando ela cruzou a porta da sala e me viu sentada na cadeira de couro dela, o choque foi tão grande que o celular escorregou da mão dela e caiu em cima da mesa de vidro com um estalo seco. Patrícia arregalou os olhos. A boca dela abriu e fechou 3 vezes, feito um peixe fora d'água. Ela olhou para mim, no meu vestido azul marinho, olhou para o Inácio, com seu terno de linho amassado, e olhou para o molho de chaves novas em cima da mesa. "Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Como a senhora entrou? Cadê a minha cadeira? E quem é esse velho?" A arrogância dela ainda tentou falar mais alto que a confusão. Eu não levantei. Não alterei a voz. Continuei com as mãos cruzadas no colo, encostada no encosto macio do couro. "Bom dia, Patrícia. Sente-se. Esse velho é o Dr. Inácio, meu advogado." E eu entrei pela porta da frente, usando as chaves novas que o chaveiro acabou de fazer para a minha loja. Ela soltou uma risada frouxa, histérica, daquelas que a pessoa dá quando o cérebro não consegue processar a realidade. "Sua loja? Mãe, a senhora tomou o remédio da pressão dobrado hoje? A senhora tá delirando. Levanta daí, vai. Eu tô com um problema enorme no banco. Bloquearam meus cartões. Eu tenho que viajar para São Paulo amanhã de manhã para comprar a coleção de inverno e não consigo acessar um centavo." "Vai para casa, mãe. Depois eu peço um carro de aplicativo para a senhora." Eu inclinei o corpo para a frente. Aquele era o momento. O momento em que a linha cruzada finalmente encontra o destino. "O banco não cometeu erro nenhum, Patrícia. Fui eu quem mandou bloquear. Cancelei as senhas, cancelei os cartões, travei as contas correntes e bloqueei a linha de crédito. Nem você, nem ninguém tira uma moeda de 1 centavo daquelas contas sem a minha assinatura." O silêncio que se formou na sala foi tão denso que dava para cortar com uma faca. Patrícia apoiou as 2 mãos na mesa de vidro, aproximando o rosto do meu, com os olhos injetados de raiva. "A senhora enlouqueceu de vez? Como a senhora fez isso? O banco nunca ia deixar a senhora mexer na minha conta." Inácio pigarreou, puxou um papel timbrado do cartório de dentro da pasta e empurrou pelo vidro até parar debaixo do nariz dela. "A dona Maria José não mexeu na sua conta, Patrícia. Ela mexeu na conta da empresa dela." Inácio falou com aquela voz mansa, mas cortante. "Aqui está a certidão do cartório de notas, registrada no sábado de manhã, revogando publicamente a sua procuração de plenos poderes. E embaixo dela está o contrato social da Boutique Ponto Chic.
A senhora Maria José possui 99% das cotas. Você era apenas a administradora, com 1%. E ontem à noite, numa assembleia extraordinária de sócios formada por ela mesma, você foi destituída do cargo por má gestão e quebra de confiança. Patrícia olhou para o papel. A cor do rosto dela sumiu. A maquiagem perfeita de repente parecia uma máscara de cera derretendo. Ela leu as assinaturas, viu o carimbo do tabelião e recuou um passo, como se o papel tivesse dado um choque nas mãos dela. Isso é um golpe? Essa loja é minha. Fui eu que construí tudo isso. Fui eu que decorei, eu que escolhi as roupas, eu que fiz a clientela. O nome dela tá aí só por causa dos impostos. Isso é um absurdo. Eu vou processar vocês. Eu me levantei. A cadeira de couro rangeu. O meu joelho estalou, mas eu me mantive reta, mais alta que ela, sustentando o olhar. Você vai processar quem, Patrícia? A sua sócia majoritária? Vai chegar na frente do juiz e dizer o quê? Que você usou o cadastro de pessoa física de uma idosa durante 10 anos para fraudar a Receita Federal? Que você sonegou imposto e lavou dinheiro pessoal na conta jurídica? O doutor Inácio adoraria que você fizesse isso. A Polícia Federal também. Ela começou a tremer. As unhas de gel perfeitamente pintadas arranhavam o estofado da cadeira do Inácio. Mãe, a senhora não pode fazer isso comigo. É a minha vida, é o meu negócio. Por que a senhora está fazendo isso? A senhora não precisa de dinheiro, a senhora vive com pouco. Eu bati a mão espalmada na mesa de vidro. O barulho fez Patrícia dar um pulo para trás. A minha paciência tinha acabado. A telefonista doce tinha desligado a chamada. Eu vivo com pouco porque eu sou honesta. Minha voz engrossou, ecoando pelas paredes do escritório. Eu vivo com o chinelo gasto e conserto meu óculos com fita adesiva porque eu sei o valor de cada gota de suor que eu derramei para criar uma parasita ingrata como você. Você roubou os meus 15 anos de economia, Patrícia. 15 anos. Você sacou a minha previdência como se eu fosse um bicho morto que não sentisse dor. Você me olhou nos olhos e disse que eu estava velha, esquecida, gagá. Achou que a velhice tinha me deixado burra. Ela começou a chorar. Mas não era um choro de arrependimento. Era o choro de desespero de uma criança mimada que teve o brinquedo tomado. Eu disse que ia pagar, mãe. Eu precisava dar a entrada no carro. Era um investimento de imagem para a loja. A senhora não entende de negócios. Negócios? Eu dei uma risada amarga. Quem não entende de negócios é você. O contrato de aluguel deste imóvel comercial está no meu nome. A conta de luz está no meu nome. As funcionárias estão registradas sob o meu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Eu sou legalmente responsável por cada calcinha de seda pendurada naquela arara lá fora. Se você quebra essa loja para bancar seus luxos, é a minha casa que vai a leilão. Você me transformou numa laranja, Patrícia, e agora a laranja azedou. Ela tentou apelar para o desespero emocional. Deu a volta na mesa e tentou segurar as minhas mãos, ajoelhando no chão de porcelanato com a calça de alfaiataria cara. Mãezinha, me perdoa, por favor, eu devolvo o dinheiro. Eu pego um empréstimo hoje mesmo e coloco os seus 15 anos de volta na sua conta. Mas não tira a loja de mim. É o meu sonho. Eu sou sua filha, mãe, o seu sangue. A senhora não pode jogar a própria filha na rua. Eu olhei para baixo. Olhei para aquela mulher de 40 anos chorando aos meus pés. O meu coração de mãe balançou por um segundo, uma pontada de dor antiga atravessou o meu peito. Mas eu lembrei do sorriso de canto de boca que ela deu na minha cozinha. Lembrei dela jogando as sacolas de grife na minha toalha de crochê. Lembrei do frango de padaria seco que ela me jogou no domingo como se eu fosse um cachorro de rua. Eu puxei minhas mãos das dela, devagar, mas com firmeza. O sangue faz a gente ser parente, Patrícia, mas é o respeito que faz a família. Você esqueceu que eu era sua mãe na hora de roubar a minha senha do banco para limpar a minha velhice. Agora é tarde demais para lembrar do meu título. O que é do homem o bicho não come, e o que é de uma velha telefonista, raposa nenhuma leva de graça. Inácio pigarreou novamente. Patrícia, além da destituição da administração, a senhora Maria José está exigindo a reintegração de posse de todos os bens da empresa. Isso inclui os equipamentos, o estoque e, principalmente, a frota. Patrícia levantou a cabeça do chão, com o rímel escorrendo pelo rosto lavado de lágrimas pretas. A frota? O seu carro novo.
eu disse, apontando para a janela. O carro importado que você tirou sexta-feira da concessionária. Eu li o contrato na junta comercial hoje cedo. Você comprou o carro no nome da empresa para abater impostos, não foi? Achou que era uma jogada de mestre. Pois bem, o carro é da boutique Ponto Chic. E a boutique sou eu. Coloque a chave do carro em cima da mesa. O grito que saiu da garganta dela não foi humano. Foi um urro de animal ferido. Ela levantou num pulo, vermelha, batendo os pés no chão. Não! O carro não! Eu dei a entrada com o dinheiro da sua previdência. O carro é meu. Eu não ando de ônibus. Eu não ando a pé. Vocês não podem fazer isso. É um assalto. Socorro! Ela virou para a porta, como se fosse chamar a polícia, mas as duas funcionárias, Ritinha e a colega, estavam paradas no corredor, assistindo a tudo com os braços cruzados e expressões de choque. Elas viram a patroa prepotente desmoronar e virar pó na frente da dona verdadeira. Se você sair dessa sala com a chave daquele carro, o doutor Inácio liga para a polícia militar agora mesmo e dá queixa de roubo de veículo da empresa. Eu falei, a voz fria e dura feito pedra de gelo. E o carro vai ser parado na primeira blitz da Avenida Boa Viagem. Você vai sair algemada. A escolha é sua. Patrícia me olhou. O ódio nos olhos dela era puro e destilado, mas o medo era maior. Ela sabia que tinha perdido. Ela sabia que não tinha base legal, não tinha dinheiro na conta física, não tinha escapatória. A armadilha que ela mesma montou tinha se fechado no pescoço dela. Com as mãos tremendo tanto que mal conseguiam abrir a fivela da bolsa de marca, ela enfiou a mão lá dentro. Puxou a chave do carro 0 km, aquele chaveiro pesado e brilhante que ela jogou na minha mesa da cozinha dias atrás. Ela levantou a mão e, num gesto de raiva infantil, jogou a chave com força na mesa de vidro. A chave deslizou e parou bem na frente das minhas mãos cruzadas. Você é um monstro, ela sussurrou, com a voz embargada de ódio. Uma velha amargurada e maldita. Você destruiu a minha vida. Fui eu que te dei a vida, eu respondi, olhando no fundo da alma dela. E hoje eu estou te ensinando a viver. Pegue as suas coisas pessoais, as suas bolsas, os seus perfumes, e saia da minha loja. Patrícia catou a bolsa, pegou o celular espatifado em cima da mesa e virou as costas. Ela passou pelo corredor, empurrando a Ritinha, abriu a porta de vidro com um puxão violento e saiu pisando duro pela calçada de Boa Viagem, debaixo daquele sol de rachar, sem carro, sem cartão, sem empresa e sem a mãe que ela achou que podia pisar. O silêncio voltou a reinar no escritório. O ar-condicionado zumbia baixinho, esfriando o ambiente. Inácio fechou a pasta de couro e deu um sorriso leve, de quem acabou de ganhar o maior caso da vida, sem precisar pisar num tribunal. Eu peguei a chave do carro novo em cima da mesa de vidro, sentindo o peso do metal frio na palma da minha mão, e soube naquele momento que ninguém, nem o tempo e nem o próprio sangue, teria o direito de me fazer sentir pequena outra vez. O silêncio que ficou no escritório com o zumbido do ar-condicionado era o som da minha própria liberdade. Eu olhei para a chave do carro importado em cima da mesa de vidro, um pedaço de metal pesado que custava mais do que a minha casa inteira na encruzilhada. O doutor Inácio guardou seus papéis com a lentidão de quem sabe que o trabalho foi bem feito. Ele me olhou com um respeito profundo, daquele que a gente não compra em vitrine nenhuma. Levantei da cadeira de couro macio e caminhei até a frente da loja. Ritinha e a outra vendedora, a Marcela, estavam paradas perto das araras de seda, encolhidas, achando que o mundo ia acabar ali mesmo. Elas ganhavam comissão, tinham contas para pagar e filhos para criar. O medo no olho de um trabalhador é uma coisa que eu conheço de longe. Fui até elas e coloquei a mão no ombro da Ritinha. Meninas, podem respirar fundo. A loja vai funcionar normalmente até o fim do mês. Vocês vão receber os salários, as comissões atrasadas que a Patrícia enrolava para pagar e todos os direitos trabalhistas contados até o último centavo. Eu não sou mulher de dar calote em quem acorda cedo para suar a camisa. As duas começaram a chorar de alívio e me deram um abraço desajeitado. A partir daquele minuto, eu deixei de ser a velha gagá que a minha filha inventou na cabeça dela e assumi o posto que a vida me obrigou a tomar. Nos dias que se seguiram, a Lourdes e o Inácio foram os meus anjos da guarda.
A contadora fez uma varredura completa nas contas da empresa. Descobrimos que a Patrícia devia até a alma em impostos atrasados, maquiando os números para sustentar as festas regadas a champanhe e as viagens para o exterior. Mas o patrimônio que estava no meu nome cobria tudo e ainda sobrava muito. Eu não tinha vocação para ser madame dona de boutique. Eu passei 40 anos conectando fios num painel de telefone. Minha vida sempre foi prática. Não ia ser aos 72 anos que eu ia aprender a combinar bolsa de couro com sapato de salto. Mandei colocar uma faixa amarela enorme na fachada de vidro, bem no meio da Avenida Boa Viagem. Liquidação total de estoque. Foi um alvoroço. As madames do bairro desceram dos seus apartamentos luxuosos, feito abelhas no mel. Eu sentei no caixa, com os meus óculos remendados com fita isolante, e passei cartão por cartão. Eu vendi, vestido de festa pelo preço de custo. Vendi os móveis da loja, os lustres de cristal, a máquina de café expresso. Tudo que brilhava, eu transformei em dinheiro na conta jurídica. O carro importado, que tinha sido a gota d'água da minha paciência, durou apenas 3 dias na minha mão. O Inácio encontrou um médico cirurgião interessado em comprar o veículo à vista. Quando a transferência foi feita e o dinheiro caiu na conta da empresa, eu fechei os olhos e dei um suspiro que pareceu esvaziar todo o cansaço do meu peito. Os meus 15 anos de previdência privada, que a Patrícia tinha roubado num piscar de olhos, voltaram para mim com juros, correção monetária e a força de um furacão domado. No final do mês, eu fechei as portas da boutique Ponto Chique. Paguei a Ritinha e a Marcela com uma bonificação extra que fez as duas saírem da loja sorrindo de orelha a orelha. A Lourdes quitou todas as dívidas com a Receita Federal, limpando o meu nome de qualquer sujeira que a minha filha tivesse tentado esconder debaixo do tapete. Mas a grande jogada não foi a venda dos vestidos, foi o ponto comercial. O contrato de aluguel daquele espaço gigante em Boa Viagem estava no meu nome há 10 anos. A imobiliária sabia do valor daquele chão. Em menos de 2 semanas, uma grande rede de farmácias me procurou. Eles queriam o ponto de qualquer jeito. Assinamos um repasse de locação. A partir daquele dia, eu passei a receber um valor mensal apenas para ceder o meu direito sobre o imóvel. Um dinheiro limpo, honesto e garantido em cartório, que era 5 vezes maior do que a minha aposentadoria de telefonista. A primeira coisa que eu fiz com o dinheiro foi cuidar do meu templo, a minha casa na encruzilhada. Chamei o seu Bill, um pedreiro de mão cheia que mora 3 ruas para baixo da minha. Pedi para ele arrancar todas as telhas de brasilite rachadas do meu terraço. O cheiro de cimento fresco e de madeira nova tomou conta do meu quintal durante semanas. Quando a primeira chuva forte caiu no Recife, daquelas que escurecem o céu no meio da tarde, eu fiz um café no meu coador de pano, puxei minha cadeira de balanço e fiquei no terraço. Nenhuma gota, nenhuma goteira, nenhuma bacia espalhada pelo chão da sala. A paz de uma casa seca não tem preço que pague. Depois, fui ao oftalmologista no centro da cidade. Joguei no lixo a armação remendada com fita isolante. Comprei óculos novos, com lentes leves, que não pesavam no nariz. Voltei a enxergar as letras miúdas do jornal. Voltei a ver as cores das flores da minha planta comigo. Ninguém pode no canto do muro. Voltei a me enxergar no espelho com clareza. E o que eu vi no espelho foi uma mulher forte, de cabelos brancos e pele marcada, que não devia mais nada a ninguém. Para celebrar, fiz um almoço de domingo na minha casa de telhado novo. Convidei o Inácio e a Lourdes. Fiz um pernil assado no forno de barro, purê de macaxeira com queijo coalho e um bolo de rolo de goiabada derretida para a sobremesa. Nós rimos, contamos histórias do tempo da companhia telefônica, do tempo da Receita Federal, do tempo em que a palavra de uma pessoa valia mais do que qualquer papel assinado. A amizade verdadeira é o único cofre onde a gente guarda as coisas e ninguém consegue roubar. Mas e a Patrícia? A vida tem uma maneira muito curiosa de cobrar as dívidas. O castigo anda a cavalo, e a arrogância da minha filha estava a pé. Sem o carro, sem a loja, sem os cartões sem limite e com o nome sujo na praça pelas dívidas antigas que ela nunca pagou na pessoa física, a Patrícia teve que acordar do sonho de princesa. As amigas da loja de grife sumiram no mesmo dia em que ela não pôde mais pagar o champanhe. Ela teve que entregar o apartamento luxuoso de frente para o mar,
porque o aluguel era pago pela minha empresa. Ela foi morar numa kitnet alugada no subúrbio e, pela primeira vez na vida, teve que procurar emprego entregando o currículo. Cerca de 6 meses depois de tudo o que aconteceu, eu peguei um ônibus com ar-condicionado e fui até o shopping Rio Mar. Eu não fui para comprar nada. Eu fui porque precisava ver com os meus próprios olhos o resultado do remédio amargo que eu tive que dar. Parei de longe, perto de um quiosque de sorvete, e olhei para a vitrine de uma loja de sapatos femininos populares. Lá estava ela. A Patrícia usava uma farda preta, simples, com um crachá pendurado no pescoço. O cabelo não tinha mais as luzes caras de salão de luxo. Ela estava abaixada, calçando uma sandália no pé de uma cliente que falava alto e gesticulava, reclamando do aperto do sapato. A minha filha engoliu a seco, forçou um sorriso cansado e foi até o estoque buscar um número maior. O meu coração de mãe apertou. Mentiria se dissesse que não doeu ver a menina que eu amamentei passando por humilhação de cliente mal educado. O instinto da gente é querer correr lá, abraçar, passar a mão na cabeça e dizer que vai ficar tudo bem. Mas o pau que nasce torto, só a vida endireita. Se eu tivesse passado a mão na cabeça dela de novo, eu estaria assinando o atestado da minha própria miséria e alimentando o monstro da ganância que estava devorando a alma dela. Eu não fui até lá. Eu não mandei mensagem. Eu dei meia volta e saí do shopping em silêncio. O trabalho duro era a única cura para a doença da facilidade que ela tinha contraído. Um dia, quem sabe, ela entenda que o que eu fiz não foi por vingança, mas por salvação. Eu salvei a minha vida e joguei ela no mundo real para que ela pudesse, finalmente, aprender a construir a própria. Hoje, a minha rotina é mansa. Eu acordo com o canto dos passarinhos, rego as minhas plantas no quintal, escuto o meu rádio de pilha e leio os meus livros. O dinheiro da Previdência, junto com a renda do ponto comercial, está aplicado numa conta segura, que ninguém além de mim tem acesso. O gerente do banco agora me chama de Dona Maria José, me serve café na xícara de porcelana e me trata com a reverência que a minha conta bancária exige, embora eu saiba que o respeito deles é pelo número na tela e não pela minha história. Não me importo. O mundo é assim mesmo. O que importa é que eu sei quem eu sou. Eu passei a vida inteira sentada de frente para aquele painel gigante da Telp, enfiando plugs de metal nos buracos corretos para fazer as pessoas se falarem. Eu ouvia as vozes se cruzando, os segredos, as promessas, as mentiras. Eu sempre fui a pessoa que segurava os fios. Quando a minha própria filha tentou me desconectar da minha dignidade, ela esqueceu que a velha operadora ainda sabia dar um curto-circuito na linha. Eu recuperei os meus 15 anos, recuperei a minha paz. E mais do que isso, recuperei o direito de envelhecer sem pedir desculpas por estar viva. Eu descanso agora na minha cadeira de balanço, com a certeza de que a última ligação da minha história fui eu mesma quem atendeu.